Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos. Hoje no episódio 184, mais um conteúdo especial para supervisores, líderes, coordenadores, chefes, gerentes de produção que aspiram ser promovido, que desejam desenvolver em suas carreiras. Hoje eu vou dar 5 dicas especiais, 5 segredos para que um supervisor possa aumentar rapidamente e no máximo em uma semana até 15 ou mais por cento na sua produtividade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica comigo que eu tenho muita coisa para revelar para você. E já aproveita e já deixa o seu like também. Vamos lá, pessoal. Como eu sempre inicio com uma reflexão, e uma vez esse canal sendo especificamente para supervisores e líderes de produção como um todo, pessoas de liderança de chão de fábrica, o frontline leadership, eu começo perguntando para você qual é a diferença de produção e de produtividade. E se você precisa e se você trabalha fortemente para aumentar a sua produção ou a sua produtividade. Qual é a diferença entre eles? Então eu vou te dar uma dica que você não vai esquecer mais. Toda vez que você enfrenta um gap de desempenho, ou seja, você tem uma determinada meta, por exemplo, de aumentar o desempenho da produção e atualmente você está tendo um desempenho abaixo do esperado, toda vez que essa diferença acontece, nós temos um gap de desempenho. Que é a diferença da performance desejada e da performance atual. Toda vez que existe essa lacuna, nós chamamos de gap de desempenho. E hoje o estudo é como que você pode fechar esse gap, como que você pode diminuir esse gap de desempenho, melhorando a sua produtividade ou sua produção. Então vamos lá, pessoal, qual a diferença entre eles? Vamos dizer que a sua produção média seja de 1.000 unidades por dia, tá? E você tenha 5 funcionários. Qual é a sua produtividade então? Sua produtividade é a divisão da produção pelo seu recurso capaz de produzi-lo. Então você tem de produtividade uma média de 200 unidades por funcionário. Então essa é a diferença, pessoal. E geralmente um desempenho é cobrado de um líder de produção em relação à sua produtividade. Produção é só encher de gente, encher de recurso muitas vezes que a gente pode dobrar, mas quando a gente divide a produção pelo recurso disponível para produzi-lo, a gente vê que muitas vezes está estagnado, está se mantendo estável em torno de um determinado valor, ou até diminuindo quando a gente adiciona muito recurso. Então, o primeiro ponto importante, quando você quer realmente melhorar o seu desempenho, reduzir o seu gap de desempenho em relação ao esperado, você realmente precisa trabalhar na produtividade, produzir mais com a mesma quantidade de funcionário. E não é fazendo as pessoas trabalharem mais, no sentido literal, gastando mais energia, mas executando alguns itens de gerenciamento importantíssimos que eu vou te ensinar a partir de agora. Vamos lá, pessoal, qual que é o primeiro segredo para você aumentar 15% rapidamente a sua produtividade, em até uma semana? Então, como que você consegue esse feito? Então, presta bem atenção. O primeiro ponto, pessoal, é responder essa pergunta: qual é a restrição do seu sistema? Quando eu falo sistema, é processo. Qual é a restrição do seu processo? E como você identifica a restrição? E a partir do momento que você identificou a restrição, qual é a capacidade produtiva planejada dessa restrição? Tá? Então essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. Então vamos dar um exemplo aqui de uma linha de produção em relação a 4 operações consecutivas. Então, basicamente, o primeiro ponto importante, pessoal, que caracteriza um processo produtivo é a sua interdependência, ou seja, para a operação 4 produzir eu preciso da 3, para 3 produzir eu preciso da 2 e para 2 produzir eu preciso da 1. Então existe uma interdependência, uma corrente que liga essas operações.
A segunda característica de um sistema é realmente a sua flutuação estatística, a sua variabilidade, né? Quando esses fenômenos se interpõem, realmente o desempenho fica atrelado à sua operação restrição. E vamos lá, qual é a operação restrição de um sistema? Para que eu possa responder à restrição, eu preciso entender qual é realmente a demanda, né? Inicialmente, a capacidade desse sistema são 300 unidades por hora aqui, né? Em cada operação tem a sua unidade por hora. Embora a operação 4 também tenha 300 unidades por hora, existem duas operações com a mesma capacidade. Eu peço que você desconsidere inicialmente essa operação 4, mas olhe principalmente a primeira operação de menor capacidade no seu processo, vindo logo depois da esquerda para a direita. A primeira tem 500 unidades por hora, a segunda tem 300 unidades por hora. Então, inicialmente, a capacidade planejada dessa linha é de fazer em média 300 unidades, mas logicamente tem a sua flutuação estatística, tem um desvio padrão em torno dessa média. Vamos lá, pessoal, a segunda pergunta é: qual é a demanda? A capacidade da linha eu já sei, é em torno de 300 peças por hora, que é a capacidade da menor operação sequencial. Agora eu preciso responder o seguinte, né? Qual que é a demanda? Qual que é a demanda do mercado? Qual que é a demanda do cliente? Vamos supor que existe uma demanda de 200 unidades por hora. Nessa situação, quando eu comparo a demanda com a capacidade, né, eu vejo que eu não tenho nenhuma restrição e nenhum gargalo. Presta bem atenção. Eu não tenho nenhuma restrição e nenhum gargalo. Eu vou te explicar daqui a pouco qual é a diferença entre restrição e gargalo. Por quê? Porque realmente eu tenho uma demanda menor do que a minha capacidade. Agora, suponha que eu tenho uma demanda de 300 unidades. Aqui eu tenho 300, mas geralmente, pessoal, quando no sistema tem um determinado valor, ele pode até ter esta capacidade, mas geralmente o que sai de demanda real é um valor bem mais baixo. Mas vamos supor que ainda assim seja exatamente 300. Quando você tem exatamente a capacidade igual à demanda, não é que nós temos um gargalo, mas temos uma restrição, um recurso com restrição de capacidade. Ele está bem colado aqui. Agora perceba bem, quando eu tenho uma demanda de 340 comparado, né? Comparado com a minha capacidade, será que eu tenho um gargalo? Nesse caso eu tenho, porque a demanda é maior do que a capacidade que eu tenho de um determinado recurso. Então perceba que quando eu tenho a mesma quantidade de demanda frente à capacidade, eu tenho uma restrição, um recurso com restrição de capacidade, também chamado de RRC. Agora, quando eu tenho uma demanda maior do que a capacidade, eu não tenho somente uma restrição, eu tenho um gargalo, então tem uma pequena diferença. Então, o primeiro segredo, pessoal, é comparar a capacidade do seu processo, delimitado pela sua operação de menor capacidade horária ou capacidade por dia, e comparar frente à demanda. Se tiver menor a demanda, eu não tenho problema. Se eu tiver uma demanda de 300, por exemplo, aqui, que é igual à capacidade, eu tenho um RRC, um recurso com restrição de capacidade. Agora, se a demanda for maior do que a capacidade, realmente aí eu tenho um gargalo. Então, o primeiro segredo é você realmente entender qual é o seu gargalo, o seu RRC, tá bom? Geralmente você não vai aumentar a sua capacidade produtiva se não existe demanda, mas na condição de 300 ou 340 eu te ensinei aí como você analisa se há uma restrição ou se há uma demanda. Esse é o primeiro segredo, então, para que você possa aumentar rapidamente a sua produtividade. Então, nesse caso, né, nós temos sim um gargalo, porque a demanda de 340 é maior do que a capacidade da menor operação aqui, que no caso seria 300 unidades por hora. E vamos lá, pessoal, qual que é o segundo segredo para aumentar 15% a produtividade em até uma semana? O primeiro é você identificar o gargalo, né, ou a sua restrição, e o segundo é você explorar a operação restrição ou gargalo do seu sistema. E o que significa explorar, pessoal? Explorar significa a gente não deixar o gargalo parado, né? E como que a gente pode não deixar o gargalo parado?
revezando, né? Colocando um recurso nas horas de refeição, quando aquele operador titular não estiver trabalhando. Revezar, não deixar o gargalo parado em horários de reunião, em horários de cafezinho, em trocas de turno, ou seja, explorar o máximo possível a capacidade do seu gargalo. Se ele trabalha com 8 horas, mas tem uma hora de refeição, como que nós podemos então pensar em revezar nesses momentos que eu assinalei aqui nesse slide? E quais são os cuidados que a gente tem que ter quando faz esse revezamento? Tomar cuidado com pessoas que estejam treinadas naquela operação, de modo a não arriscar a segurança dessas pessoas e também não arriscar a qualidade do produto. Ela tem que estar treinada para que realmente possa operar com segurança, sabendo as instruções de trabalho, os planos de controle, os planos de reação, para que não haja nenhum problema de qualidade. Mas o segundo segredo então, pessoal, é explorar, não deixar nem um minuto esse equipamento parado, para que você possa realmente explorar o máximo possível a condição que você tem. Por exemplo, se você trabalha em um turno, se você trabalha 8 horas e você tem uma hora de almoço, por exemplo, e você consegue revezar, você ganha até 12,5% de máquina produzindo simplesmente pelo efeito de revezamento, ok? Então isso é muito, muito importante. O terceiro segredo, pessoal, para aumentar até 15% a produtividade em uma semana, é basicamente uma coisa que nós chamamos de proteção, né? É proteger a operação restrição, que no caso aqui é o 2. Lembra que no primeiro segredo nós analisamos se esta operação, não somente ela tem uma capacidade produtiva que limita a linha, mas comparada à demanda ela acaba sendo um gargalo ou um RRC. Se você não viu esse vídeo ainda, ou esse slide, é só você pegar o conteúdo principal ou retroceder nos primeiros slides, onde eu ensino o primeiro segredo. Mas o terceiro segredo, uma vez que você identificou a restrição, é você fazer uma proteção dessa restrição, né? Ou do gargalo do seu sistema. E por que a gente faz isso, pessoal? Para que a gente evite a possibilidade dessa operação 2, que pode ser uma restrição ou um gargalo, que ela fique desabastecida, né? Que ela fique, entre aspas, sem comida, que ela pare por falta do que a operação 1 enviou para ela. Então a gente cria uma proteção. O que é proteção? É uma quantidade de work in process paradinha entre a operação 1 e 2, de forma estratégica. Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como se faz isso. Mas realmente dando sequência, né? Mas Ayrton, essa operação 1 aqui, ela faz 500 unidades por hora em média e não tem como não abastecer uma que produz 300 unidades por hora. Mas eu vou te ensinar, mais uma vez, um conceito chamado de flutuação estatística. E o que é a flutuação estatística, pessoal? É uma coisa que pode surpreender a gente. Imagine o seguinte, então nós vamos fazer, eu vou te dar um exemplo aqui de uma flutuação estatística nessa operação 1. Imagine o seguinte, pessoal, eu tenho esta operação, na qual eu fiz uma simulação em Minitab, né, que é um software estatístico. Eu coloquei para o Minitab fazer 100 projetar, lançar 100 valores estratégicos de média 500, que é a operação 1, que é em média 500, com um desvio padrão de 100. Né? Desvio padrão de 100, pessoal, chama-se componente de variação, COV. Componente de variação significa o desvio padrão de 100 dividido por 500, que é a média. Dá um COV, um componente de variação de 20%, que é baixo em relação às operações que a gente percebe na produção. Geralmente, algumas operações têm uma flutuação estatística, tem uma variabilidade por volta de 30% a 40%. Aqui eu coloquei até um valor baixo. E perceba que quando eu fiz essa simulação no Minitab, de lançar 100 dados com média 500 e desvio padrão de 100, perceba que em algumas situações a gente tem uma variabilidade abaixo de 300, fazendo com que nesse momento que essa operação tem essa variabilidade, ou seja,
que produza peças menos do que 300, ela não vai conseguir abastecer essa operação, né? Que é a operação 2 gargalo. Então, por isso que o terceiro segredo é que a gente possa criar uma proteção entre a operação 1 e a operação 2, protegendo a operação 2 de falta de peças da operação 1, na qual eu te ensinei. E aqui é apenas um exemplo didático, onde a proteção, ou seja, o work in process entre a operação 1 e 2, pode se manter estrategicamente em torno de 90 peças. Como a operação 1 ela tem mais capacidade em relação à operação 2, pode-se fazer um banco de peças até que atinja uma quantidade máxima de 900 peças, por exemplo, que daria em torno de 3 horas, né? 900 dividido pelo consumo médio da operação 2 é um work in process, né? É um pulmão de proteção por volta de 3 horas. Então, o terceiro segredo para que você possa aumentar rapidamente a produtividade da sua operação é proteger a operação gargalo, né? É proteger a operação gargalo, ok? Vamos lá então. O quarto segredo, pessoal, para aumentar 15% a produtividade em uma semana é realmente não produzir peças com defeitos na operação restrição ou gargalo. Nós temos aqui a nossa operação restrição, né, ou gargalo, depende da quantidade de demanda, eu ensinei isso no início do vídeo, e realmente tudo que vier da operação 1 com defeito e nós produzirmos na operação 2 vai ser desperdício de tempo. Então eu tenho que ter muito cuidado para que eu evite realmente desperdiçar tempo da operação 2, que é a alavanca do sistema, que é onde eu vou conseguir produzir muito mais, vender muito mais. Então qual é o cuidado, pessoal? O cuidado é que eu tire algum recurso, né? Eu tire algum recurso de uma operação não restrição e comece a inspecionar aqui as peças que venham da operação. Então, eu posso pegar um recurso da operação 1 ou da operação 2, porque se eu parar essas operações de vez em quando, por ser um não gargalo, ela não vai ter nenhum impacto. Então, se eu tiver que parar alguém para selecionar peças, para que somente passem peças boas para a operação 2, eu tenho que utilizar recursos, né? Eu tenho que transferir recursos por um tempo das operações que não são restrição. Então, toda vez que eu seleciono peças, né, da operação fornecedora aqui, que no caso é a operação 1 para a operação 2, eliminando problemas de qualidade, eu realmente ganho vantagem, né? Nós conseguimos uma vantagem olhando o sistema como um todo, né? Ela vai realmente processar somente, né, peças boas, né, ou mais peças boas do que peças com problemas aqui. E logicamente que eu tenho que também ter um cuidado de não danificar, de não ter problemas de qualidade depois que as peças passaram pela operação 2, não gerar problemas de scrap nem na 3 nem na 4. Então eu tenho que ficar realmente muito atento com o fato da qualidade como um todo. E realmente é o que eu falei, né? A operação 1, que não é um gargalo, eu posso retirar um recurso para fazer inspeção na sua própria quantidade produzida, ou eu posso aumentar o número de frequências que eu inspeciono, né? Perdendo um pouco mais de tempo aqui na operação 1, que não vai acontecer nada em relação ao fluxo entregue na operação 2, né? Eu tenho mais capacidade, posso fazer realmente isso. Vamos lá, pessoal, vamos para o quinto segredo para aumentar 15% a produtividade em uma semana. Qual que é o quinto segredo, pessoal? Já revelei 4 para vocês. O quinto segredo é produzir apenas itens vendáveis na operação restrição ou gargalo do seu sistema. Vou repetir, produzir apenas itens vendáveis, né, nessa operação. Por que isso, pessoal? Para evitar realmente desperdiçar tempo no ponto de alavancagem, a gente já falou isso. E muitas vezes, pessoal, para que a gente, pelo fato de a gente não deixar um equipamento parado, a gente quer puxar a produção, né? Porque nós associamos uma ociosidade de um determinado equipamento com um grande desperdício. Então, muitas vezes eu não tenho demanda do cliente e eu acabo produzindo somente para deixar aquele recurso que aparentemente pode ficar ocioso estrategicamente, mas eu forço ele a produzir.
E quando eu forço ele a produzir, pessoal, eu coloco muitas peças no estoque sem ao menos vendê-la. E um cuidado que a gente tem que ter é que o conceito de valor agregado de produto não vendido é zero, né? Eu posso ser muito eficiente no que eu estou fazendo, mas eu preciso ser eficaz, ou seja, eu preciso fazer a coisa certa que o cliente quer. E muitas vezes eu não faço a coisa certa, ou eu estimo uma quantidade para vender em uma determinada data, que eu nem sei quando é, para aproveitar um determinado recurso. Pessoal, o recurso já está pago, que é a mão de obra, independente que você produza ou não produza. Então fique muito atento quando você acaba processando produtos sem ter vendas e deixando muitas vezes alguns produtos que têm muita venda por último. Então realmente tenha muita atenção em relação ao planejamento planejamento e controle da produção, para verificar se tudo realmente que você está produzindo vai direto para o cliente, não fica muita peça estocada. Perceba que quando a gente tem muito material em estoque, aguardando muito tempo para ir no cliente, você tem muito dinheiro parado, né? Você agregou um monte de custo nos produtos, matéria-prima, suprimentos, energia elétrica, vapor, embalagem, etc. E não conseguiu ter a contrapartida da venda, porque muitas vezes, pelo conceito de absorção de custo, você precisa manter os seus operadores ocupados para absorver custo. Só que se essas peças não forem vendidas, todo esse custo que você agregou, você vai perder. Então tenha muito cuidado em relação a só produzir coisas que realmente vão vender, né? Ou ao menos vender aí no curto prazo, no máximo em 3 meses. Mas dinheiro parado, né, é um problema sério, porque dinheiro parado em estoque, porque envolve aí perdas de fluxo de caixa, tá bom? A gente empregou uma série de custos para produzir o produto e não teve a contrapartida da venda. Então é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Pessoal, o sexto segredo é um bônus, né? O título do vídeo são 5 segredos para que você possa aumentar 15% a produtividade em apenas uma semana. Mas eu vou te dar uma dica que você pode continuar a aumentar a produtividade com um tempo um pouquinho mais longo, né? Um mês e assim por diante. Alguns até em menos tempo. Mas esse sexto segredo é para que você possa continuar a aumentar a produtividade, atingindo até níveis até 40% se você seguir essa dica, que é um pouco mais demorada, não é tão rápida como as outras que eu te dei. Pessoal, perceba bem que nós falamos que a operação 2 é a operação que limita a capacidade de todo esse sistema aqui. É a operação que limita a capacidade produtiva dessa célula. E perceba que nós colocamos que a capacidade média são 300 unidades, que muitas vezes o planejamento da produção se utiliza para poder fazer o planejamento, para poder alocar a demanda sobre um recurso. Mas na realidade, pessoal, a eficiência dessa operação acaba sendo muito mais baixa do que 300 nesse caso hipotético. E em qualquer caso. Toda vez que você faz uma análise de produtividade de um gargalo de uma operação, geralmente a eficiência, ou seja, a quantidade produzida real, comparada com a capacidade produzida planejada, ela é muito mais baixa. Chega a ficar menos de 60%. Eu já vi operações batendo aí 45%, 46%, 49% de produção ou produtividade atual em relação à sua capacidade planejada. E como que você consegue melhorar isso, pessoal? Fora as dicas que eu já te dei. Realmente a gente precisa registrar as principais paradas da operação restrição ou gargalo do seu sistema, do seu processo, né? Não precisa pegar parada em toda a operação, mas nessa operação que limita a capacidade produtiva, que limita as vendas, precisa ter realmente um registro de principais paradas. Eu gosto muito, pessoal, de colocar um flip chart do lado dessa operação. E nós orientamos o operador, todas as vezes que ele tiver uma parada mais significativa, ou seja, aquelas paradas acima de 5 minutos, né? Acima de 5 minutos ele começa a registrar, para que realmente ele registre o que ocasionou a parada,
e o tempo de início da parada, o tempo final, na qual o supervisor pode analisar hora a hora para que realmente comece a entender e paretar. Uma vez que eu tenho os paretos, eu posso fazer algum tipo de Kaizen sobre o principal item do Pareto, que significa a principal parada naquele sistema. Então, colocar um flip chart do lado da operação restrição, do lado da operação gargalo, é uma dica poderosíssima na qual você pode acompanhar quais são os temas, quais são os problemas que o seu operador dessa operação está enfrentando. E a partir do momento que você faz um resumo, faz um gráfico de Pareto, você pode atuar com alguns Kaizen simples. E fique atento com o tipo de parada que se chama setup, que você sabe muito bem do que se trata. Geralmente, tempo de setup é o tempo que mais rouba eficiência de uma operação gargalo. Então, fique atento em relação a isso. E se isso acontecer, comece realmente pedindo para que o operador registre o setup com o seguinte conceito: tempo de setup é o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente que está se produzindo até a primeira peça aprovada do lote posterior, para que ele possa ter uma referência de qual é o tempo que ele tem que registrar no seu setup. Então tá aí uma dica muito importante para que você possa continuar a aumentar a produtividade, além das dicas que eu te dei mais rápidas. A partir do momento que você faz isso, que você consegue identificar as principais paradas e colocar algum tipo de Kaizen, algumas melhorias simples, você começa a aumentar a produtividade no seu gargalo. E a partir do momento que você começa a aumentar a produtividade no seu gargalo, a fábrica tem condições de ganhar dinheiro. O gargalo é onde, se bem administrado, a fábrica pode ganhar muito dinheiro, mas se mal administrado, pode aumentar sensivelmente a quantidade de inventário e prejudicar o fluxo de caixa na sua empresa. E se você realmente se a empresa consegue ganhar mais dinheiro, então fica mais fácil você ser promovido, principalmente porque você geriu bem uma restrição, fez com que a empresa ganhasse mais através dos gargalos, e a sua posição, a sua função, o seu nome começa a ficar mais na roda de gerentes, na roda de diretor, porque você sabe gerir o gargalo, você sabe gerir uma restrição, você sabe fazer a empresa ganhar dinheiro. Então, a sua promoção pode estar debaixo dessas dicas que eu acabei de te dar. E é isso, pessoal. Hoje mais um conteúdo especial para você de como você pode melhorar rapidamente a sua produção em até uma semana. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, envie sua sugestão, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem e têm o mesmo interesse que você. Deixe seu comentário, é muito importante para nós, para saber se você está gostando aí do conteúdo, e se inscreva no canal para que você possa ser rapidamente notificado quando um conteúdo novo for lançado aqui no YouTube, ok? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.